E aí galera, tudo bem? Bem-vindo ao canal Ponto é Você, aqui onde tudo se transforma se você se transformar. Me fale uma coisa, galera. Você guarda mágoa de alguém? Você está angustiado, se sentindo culpado e ressentido por algum erro que tenha cometido no passado? Você tem dificuldade para perdoar? Se o que eu estou perguntando te atingiu em cheio, esse vídeo é para você. Fala, pessoinhas do bem. Eu não sei aí, viu, mas aqui tá um frio de lascar. Eu sou Getúlio Gomes e eu quero compartilhar com você um tema super importante, que é a lei do perdão e do auto-perdão. Eu arrisco dizer que perdoar e se perdoar, além de ser um ato de respeito e de inteligência, é uma técnica energética que deve ser praticada como qualquer outro exercício que a gente faz. Porque eu estou dizendo isso, galera, porque toda vez que a gente fala desse assunto, as pessoas levam para o campo da religião, como se perdoar fosse uma atitude altruísta, né? Um ato nobre, de pura humildade, né? Como se você fosse uma pessoa diferente, né? Porque você perdoa. Só que não. Quantas vezes você depara com pessoas religiosas que vivem em oração, vai na missa todo dia, mas chega para você e diz: eu perdoo todo mundo, mas eu tenho uma mágoa de alguém que eu não consigo esquecer. Isso é uma incongruência tão grande que nem vale a pena discutir, mas entender. O fato é que a religião acabou trazendo essa questão para si e propagou o perdão como algo obrigatório e até moral, como se estivéssemos ferindo a Deus se a gente não perdoar. Então a pessoa chega e fala: perdoa, você é mais do que isso, você é uma pessoa espiritualizada. Isso só tem a ver com moral. O perdão e o auto-perdão é um ato de puro respeito e de amor próprio. Então por que é tão difícil perdoar, hein, gente? Eu penso que a maior dificuldade que as pessoas têm de perdoar está no fato de não compreenderem, assim através de um olhar mais metafísico, mais universalista, que quando elas perdoam, elas se libertam emocional e psicologicamente de qualquer das questões com as quais elas ficam aprisionadas, esperando algum tipo de justiça divina, né? Como se Deus viesse alguma hora ali para poder vingar de alguém que fez algum mal para ela. Porque lá no seu subconsciente, elas acreditam ser merecedoras de uma compensação pelo fato de terem sido machucadas por alguém. E aí esse alguém precisa receber um troco, né? Precisa receber ali uma lição. Eu acredito que nesse exato momento, milhares de pessoas estão vivendo algum dilema que está tirando dela a paz interior. E por quê? Por causa de erros do passado, porque falharam ou cometeram alguma falta. Gente, isso é passado. Precisamos aceitar nossos limites para entender até onde vai a nossa ignorância. Aceitar a nossa condição de crianças espirituais, não é? De aprendizes em estado evolutivo. Essa consciência vai nos levar à compreensão sobre o que o outro fez. Seja qual for o lado, aqui não importa, seja de quem sofreu ou de quem causou sofrimento, era o que a pessoa sabia fazer com os recursos que ela tinha naquele momento. Ah, eu perdoei, mas ainda me sinto culpado. Ou, eu perdoei, mas Deus há de mostrar para aquela pessoa o quanto ela me fez mal. Gente, tá certo isso? Primeiro, você não perdoou coisa nenhuma se estiver pensando dessa maneira. Segundo, a culpa é um sentimento que precisa ser avaliado de duas formas. Tá? Ela tanto pode te dar poder, como pode tirar o seu poder. Como seria se você trocasse a palavra culpa pela palavra responsabilidade? Muda tudo, né? Muda alguma coisa aí dentro do seu entendimento ou não? Claro que muda, porque nós vamos continuar fazendo coisas erradas que vamos nos arrepender depois, porque agimos com o pensamento de estar fazendo a coisa certa, que é o que nós acreditamos, que é o correto naquele momento.
Se vai dar certo ou não, isso é outra coisa. Não somos culpados de nada, apenas exercemos o nosso livre-arbítrio. Só não esquece de que tudo tem uma consequência, né? Aí tem a lei de causa e consequência. E aí sim nós somos responsáveis por cada atitude, cada palavra, cada comportamento. Talvez esse também seja um motivo que dificulta as pessoas de perdoarem. Ao se colocar na posição de responsável pelo que faz, e se faz, vai ter que arcar com as consequências dos seus atos, a pessoa está se colocando numa posição de mudança, que ela reconhece a necessidade de mudar alguns hábitos, né, de quebrar alguns padrões, mas geralmente não é isso que acontece. É mais fácil jogar a culpa nos outros para tirar dela da reta, né, do que quebrar paradigmas. Você acha que isso está certo? Criatura, quando você assume a responsabilidade e as consequências dos seus atos, você cresce, você amadurece. Significa que você está assumindo a sua humanidade. Ninguém é Deus, sabe? Que não erra, que não vai acontecer um dia de você falhar. Todo mundo é humano. E ser humano é compreender os erros que nós cometemos. Mas isso não significa que nós devemos nos sentir culpados. Pelo contrário, significa que temos consciência do que fizemos. Essa consciência que faz o perdão acontecer naturalmente. Então vamos lá, gente. Desça aí do pedestal, desse ego, né, da vaidade. Encare seus erros e faltas, se quiser realmente corrigi-los. Essa postura é uma postura de autocuidado, de respeito, de auto-amor, né, o amor próprio. Você pega para si o seu poder, né? Quando você se respeita, quando você tem esse auto-amor, você pega de volta o seu poder que estava nas mãos de outra pessoa. Então o que eu quero aqui é trazer a compreensão de que o perdão é libertador para ambos os lados. Você fica livre para renascer e viver mais plenamente, né? Compreendendo seus limites humanos, e deixa a pessoa também seguir seu próprio caminho. Então comece a fazer essa limpeza agora, não espera mais não. Deixa aí de lado qualquer tipo de raiva, de revolta, de ressentimento de alguém e pare de alimentar a expectativa de que Deus vai te vingar, porque não vai. Em vez disso, te acolha, te respeite. O autorrespeito vai mostrar que você conseguiu alcançar um lugar aí dentro de você, né? Um lugar onde você pode experimentar uma experiência inusitada de renascimento. E isso só vai te trazer expansão. Faz parte da sua prosperidade. Parece que aquele peso saiu, aquele nó, né, que estava ali na garganta, não existe mais. Olha, no início, o ato de perdoar vai parecer assim que é realmente difícil, porque a sensação é que te empurra para um processo de dor, né? Parece que perdoar vai te empurrar aí para um sofrimento e você vai reviver aquela dor intensa, como se fosse arremessado aí num paredão de desespero e de sofrimento. Embora isso não seja verdade, galera, é o que a sua consciência vai interpretar. Às vezes a dor da criança machucada passa com um beijinho ali que a mãe dá, né? Ela vai lá, assopra, dá um beijinho e a criança sai brincando novamente. Mas às vezes a dor da criança adulta causa um profundo ressentimento. Mas nada ficará imune às águas do esquecimento para terminar essa limpeza. Esse pode ser um estágio necessário, porque você ainda não compreendeu o verdadeiro sentido do perdão. Talvez você precisa passar por toda essa angústia, toda a raiva que viveu enquanto você estava submerso e preso ali nas suas falhas e nas suas faltas. Se você precisa se perdoar ou pedir perdão para alguém, faça isso logo. Se cure, se liberte dessas amarras emocionais e psicológicas com o passado. Se a pessoa te fez mal, perdoa. Simples assim. Pode até parecer injusto perdoar alguém que nos causou algum sofrimento, porque a injustiça é um sentimento que fica, né? Só que você não vai consertar o passado. Ou, quem sabe, até corrigir o ato em si. Já passou, o leite já derramou, não tem mais o que fazer. O que você pode é limpar, né? O mínimo que você pode fazer é limpar. Consertar jamais. Então, não tem mais o que ser feito, senão aceitar e virar essa página.
Eu mesmo já transformei minha vida num inferno, pensando que meu perdão era de coração. Toda vez que eu perdoei, eu acreditava que era um sentimento verdadeiro. Nossa, agora eu sou espiritualizado, já sei perdoar. Mas lê do engano, gente. Só depois que eu compreendi o verdadeiro sentido do perdão, que eu vi que não perdoava de coração. Eu fui compreendendo que eu pedia perdão baseado nos padrões em que eu fui ensinado desde criança, ali através do Pai Nosso, né, através da religião. Galera, para e pensa, sem ofender qualquer crença de ninguém. É óbvio que isso é pura manipulação, é um perdão interesseiro. Eu vou perdoar porque um dia eu posso precisar do perdão de alguém. Puta besteira. Quando eu entendi a verdadeira essência do perdão, tudo mudou. Eu entendi que ficar tentando corrigir o que não dava para corrigir, ou querendo procurar a pessoa para me desculpar, só me traz... e até para se desculpar, só me trazia mais dor e sofrimento. Só que você não precisa da presença de ninguém, você não precisa que a pessoa esteja ali presente para você pedir perdão, ou para perdoar ou se perdoar. Tá? Como eu disse, o perdão é um processo de libertação emocional, só que depende de nós mesmos. Por isso eu criei coragem para começar meu processo de limpeza. A primeira coisa que eu fiz foi listar todas as pessoas que no meu julgamento me magoaram, ou que talvez eu as tenha feito sofrer. A gente nunca sabe, né? Não tem essa certeza. Então, para resumir, eu precisei entender que o perdão religioso se tratava de uma questão meramente moral, que me deixava com um sentimento ruim, sabe? Aquele sentimento de ser menos do que o outro, porque eu não perdoei. Ou me colocava num pedestal, né? Sabe por quê? Porque eu sou um ser evoluído, porque eu sei perdoar, eu sou humilde. Nada disso. Eu só fui compreendendo que o verdadeiro sentido do perdão e do auto-perdão caía como uma luva sempre que eu tinha esses insights. Tirei da frente a questão moral e aí trouxe para mim outro significado. Ou seja, o perdão é um ato de inteligência espiritual, um ato de cura para a maioria das minhas questões emocionais e psicológicas. Por isso eu te convido a esquecer esses conselhos de que devemos procurar a pessoa para pedir perdão, ou achar que ela deve ligar para reconhecer que errou, e aí sim vir aqui joelhar nos seus pés e pedir perdão. Às vezes a pessoa até já morreu, mudou de país. Esquece isso. O perdão só tem importância para quem perdoa. Com muito custo, gente, mas foi com muito custo mesmo. Eu entendi que tinha dificuldade de perdoar. A maior dificuldade, eu penso, que as pessoas têm de perdoar alguém que causou algum tipo de sofrimento, que machucou, que roubou, é porque no julgamento delas tem um sentimento negativo, que é o de achar que elas são merecedoras de uma reparação. Que essas pessoas são devedoras, né? Quem magoou deve alguma coisa a outra. E por isso quem sofreu deve ser recompensado de alguma maneira. E quem machucou deve ser punido. Só que não. Aí está o grande erro. Achar que o outro te deve alguma coisa. Esperar algum tipo de compensação de alguém significa que você só está aumentando os laços que te aprisionam energeticamente a essa pessoa. Ela até pode te ligar para se desculpar. Mas se no conceito dela ela achar que estava certa, ela vai seguir a vida dela normalmente. E você fica aí dando poder para ela. Você não vai mudar ninguém. Você não pode querer que as pessoas sejam como você é. Por isso, gente, aceite o fato que ninguém vai te mandar um e-mail ou ajoelhar na sua frente para pedir o seu perdão. Se no julgamento dela, como eu disse, ela achar que ela está certa, esquece. Você só está se transformando num dependente emocional. Fica aí à espera de uma compensação que você julga merecer. E não vai acontecer isso. Você não percebe. Mas essa sua atitude só dá mais poder para outra pessoa. Você mesmo está colocando o seu poder na mão da outra pessoa. Dá para entender isso, galera? Se alguma coisa aconteceu, observe e aprenda a lição. Pergunte-se por que você atraiu isso para a sua vida.
Quantas pessoas estão infelizes no amor hoje em dia, sem perceber que elas estão só repetindo um padrão? Continuam esperando uma reparação dos relacionamentos anteriores que não deram certo. Eu não consigo mais ser feliz no amor, porque eu já sofri muito no passado. Então você se transforma aí numa pessoa retraída, numa pessoa armada, sabe? Se você foi traído, se você foi traída, se o amor acabou, mas você continuou lá por algum motivo, a pergunta é: por que você não pulou fora em vez de trazer desconfiança para os relacionamentos de hoje? Ter ficado naquela relação só te transformou nessa pessoa ressentida, nessa pessoa cheia de defesas. Enquanto você não cortar os laços energéticos do relacionamento anterior para se dar uma nova chance, você não vai conseguir se colocar dentro de um novo relacionamento, porque os padrões kármicos e os padrões energéticos que você mesmo criou só vão atrair pessoas e situações para te fazerem feliz, porque você está vibrando a mesma energia daquele relacionamento que não deu certo. Então, gente, perdoar por altruísmo é a forma que a religião vendeu o perdão e não vai te libertar. Você pede perdão a Deus, mas continua preso no contexto do passado mal resolvido, futricando as redes sociais da pessoa para ver se ela se ferrou, ou fica esperando a vingança divina para reparar a sua injustiça. Mas isso é o que você pensa. Achar que foi injustiçado, me desculpe dizer, mas é vitimismo e pura ignorância. Largue isso para lá e compreenda que enquanto você não se conscientizar que só através do corte desses laços energéticos e psicológicos que te prendem a uma determinada situação ou pessoa, você não vai te libertar. E quem perde é você. Olha a contradição. Além de ter sido prejudicada, a pessoa coloca o destino dela na mão da pessoa e passa a viver na expectativa de um ressarcimento pelo mal que foi causado. Gente, isso não tem sentido. Respeite o grau de evolução da outra pessoa, mas respeite também a si mesmo. Esse respeito mútuo significa que eu compreendo não só as minhas limitações, mas também a de quem, no meu julgamento, me causou sofrimento, mas também os motivos que levaram tal pessoa a se aproximar de mim. Isso me permite ter clareza para enxergar e corrigir as brechas que eu mesmo criei. Se o perdão é um ato de respeito, o auto-perdão é um ato de inteligência emocional. Por isso, quando eu me perdoo, significa que eu enxerguei meus pontos fracos, que permitiram, abrir as brechas energéticas para que a pessoa chegasse tão perto de mim a ponto de me prejudicar. O auto-perdão também não valoriza os motivos. O importante é que eu aceite meus limites e meu próprio senso de humanidade. Então eu espero que depois dessas explicações eu esteja aqui facilitando as coisas para você. Tudo que eu quero é deixar as coisas mais fáceis para você perdoar e se perdoar daqui para frente. Você já entendeu que se ainda existe alguma dificuldade para perdoar, você está se vitimizando e quer culpar alguém por alguma suposta injustiça, né? Então pula desse pedestal aí de vaidade, porque culpar o outro é o seu medo de ter uma imagem negativa perante os outros. É o medo que você tem de assumir a responsabilidade dos seus erros e reconhecer o poder que você mesmo exerceu para atrair essas pessoas para a sua vida. Galera, assumir sua responsabilidade não significa que você é culpado, que é vergonhoso ter errado. Pelo contrário, reconhecer a culpa significa que você está exercendo o seu poder para se libertar e para cortar qualquer tipo de laço energético que ainda esteja te vinculando àquela pessoa ou àquela situação. Então chega de corpo mole, né, gente? Galera, para finalizar, o perdão e o auto-perdão é uma das leis de prosperidade. Você sabia disso? Então, em vez de criar polêmica a respeito desse assunto, questione seus padrões, questione suas crenças, suas experiências primeiro. Depois volte aqui, assista o vídeo novamente e comece a distribuir o perdão. Mas assim, com essa nova consciência, porque não perdoar só vai te trazer mais aborrecimento e estagnação na sua vida. Para que a vida te traga o melhor, foque no seu sentimento de merecimento. O merecimento também
é uma lei de prosperidade, mas você tem que entender esse processo, tá? Se você entendeu isso, então você merece. Merece ser livre ou continuar preso. O poder sempre estará nas suas mãos. Bom, gente, se você gostou, dê o seu joinha aí no vídeo para ajudar aqui o canal a crescer e se inscreva se não for inscrito. Eu volto na quarta-feira ao meio-dia. Fique ligado, um beijo e até lá.